Olá, boa noite. Boa noite. O Brasil se mobiliza para proteger as crianças contra o coronavírus. 15 estados já começaram a vacinar quem tem de 5 a 11 anos. Depois do apagão de dados do Ministério da Saúde, a Fiocruz alerta que os casos de síndrome respiratória mais que dobraram em um mês. Uma pesquisa do Datafolha aponta que o número de contaminados pela Covid no Brasil pode ser o dobro do que registram os números oficiais. Sobe o número de desabrigados pela cheia do Rio Tocantins. Centenas de casas estão debaixo d'água no interior do Pará. As interdições nas estradas mineiras dificultam a chegada da ajuda para os atingidos pela chuva. Os atoleiros provocam filas de caminhões em rodovias importantes da região centro-oeste. Um vulcão submarino entra em erupção e provoca um tsunami no Oceano Pacífico. E aqui no Brasil, um meteoro surpreende moradores de 3 estados e do Distrito Federal. Tudo isso agora, no Jornal Nacional. 15 estados de todas as regiões do país já começaram a vacinar contra a Covid as crianças de 5 a 11 anos. Cada cidade anunciou uma estratégia diferente para acelerar a vacinação. Foi dia de ver pequenos ansiosos e também de ver gente grande chorar. Muita emoção, esperei muito por esse momento. Estou muito feliz. Diane trouxe a sobrinha e as 2 filhas. Agora eu vou tomar vacina e vou poder sair finalmente. Luiz conhece bem as consequências da Covid. Ficou 2 meses na UTI no ano passado. Não à toa, foi um dos primeiros da fila para vacinar o filho. A oportunidade de hoje estar aqui com a minha família, com meu filho Lucas, pronto para se vacinar e estar protegido para evitar toda essa luta, essa batalha que eu passei. Graças a Deus estou vivo. Florianópolis foi a única capital do sul do país que começou a vacinação infantil contra a Covid neste fim de semana. Na cidade são 38 mil crianças entre 5 e 11 anos. A prefeitura conta com novas remessas do Ministério da Saúde para que todas as crianças recebam a primeira dose antes da volta às aulas. Para nós era muito importante que essas crianças no retorno às aulas já estejam, a maior parte, imunizadas dentro do possível. 15 estados em todas as regiões do país começaram a vacinar as crianças de 5 a 11 anos neste sábado. Em Florianópolis, além do presente no braço, as crianças também saíram com uma muda de alguma planta nativa da região. Já em Fortaleza, elas ganharam um certificado de coragem. Cerca de 200 crianças com 11 anos se vacinaram hoje. Em Campo Grande, foram vacinadas crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e também quilombolas. Já estou me sentindo bem mais segura e eu vou ficar feliz também de já estar imunizada e já poder ir para a escola bem. Em Salvador, a vacinação prevista para começar ainda ontem só iniciou neste sábado por causa do atraso na chegada do primeiro lote dos imunizantes. Animadores receberam as crianças com brincadeiras. Em Belém foi realizada uma ação simbólica com 20 crianças de 5 a 11 anos e um centro de inclusão educacional. A partir da próxima segunda-feira, a vacinação será aberta para crianças com deficiência e comorbidades. Em Vitória, Arthur Marinho, indígena de 6 anos, foi o primeiro a receber a vacina. Eu gostaria de dar uma atenção especial para as mães e pais que têm crianças pequenas em casa. Mesmo que a doença seja leve para um adulto, nessas crianças pode trazer casos mais graves. Nós temos que acreditar. Os cientistas, eles têm seu valor. Não iam criar uma vacina que não nos desse segurança. Então, gente, vacine-se, leve seu filho, proteja a sua família. A capital paulista começa a vacinar as crianças na segunda-feira, mas algumas cidades da região metropolitana já se anteciparam. Em São Bernardo do Campo e em Suzano, a vacinação foi simbólica para marcar a chegada das doses. É só a partir de segunda-feira que a maior parte das cidades do estado vai começar a campanha. Na capital paulista, o sábado foi de preparativos nas unidades de saúde para receber as crianças na semana que vem. Os frascos laranjas da vacina pediátrica da Pfizer guardam a dosagem menor e as agulhas para aplicação são mais finas. O infectologista Marco Aurélio Safad lembra que a vacina para essa faixa de idade foi testada e é absolutamente segura para as crianças. O que nós temos visto de relatos, principalmente dos Estados Unidos, do Canadá e também da Europa, aproximadamente 10 milhões já de doses de vacina administrado em crianças desses grupos etários, tem mostrado um perfil muito parecido com o perfil de segurança de diversas outras vacinas
que a gente utiliza no calendário vacinal pediátrico há muitos anos nas nossas crianças. Santo André, no ABC Paulista, foi um dos primeiros municípios aqui da região metropolitana de São Paulo a dar início à vacinação de crianças assim que as doses infantis chegaram. O agendamento tem que ser feito pela internet. Uma picadinha no braço e mais segurança para quem está no grupo de risco da Covid. Ir para a escola e sair. Eu gosto muito de ir ao cinema. Expectativa de uma vida mais livre para os filhos e a tranquilidade que só a vacina pode dar aos pais. Nós estamos vacinados, já estamos com a dose adicional, mas de que adianta eu estar segura e a minha filha não? Então era tudo que a gente mais queria nessa vida, era essa vacina. É uma proteção que eu e a mãe dele, Luciana, também já tinha, e agora sabendo que ele também está protegido, o coração da gente fica mais calmo. A Ayla ficou mais perto de atingir a meta de 100% de vacinados dentro de casa. Para isso, ela escolheu esse sábado para vacinar o João, o único que faltava. Assim que liberou, aí meu esposo já fez a inscrição, a gente já optou por hoje mesmo, já para ter o final de semana para acompanhar ele mais de perto, né? Em Franco da Rocha, ainda na Grande São Paulo, também teve vacinação, para alívio da Ana Clara. Estava muito ansiosa, porque eu queria muito ir para a escola presencial, mas como eu não tinha tomado a vacina e como eu tenho diabetes, eu não podia ir. O João Vitor também está mais tranquilo. É uma sensação boa de ficar protegido do Covid. O número de casos de síndrome respiratória aguda grave no país mais que dobrou desde novembro, segundo a Fiocruz. O boletim Infogripe voltou a ser divulgado hoje, depois de um mês parado por causa do apagão nos dados do Ministério da Saúde. É um país coberto de síndrome respiratória aguda grave, segundo o mapa da Fiocruz. O último boletim do Infogripe, divulgado hoje, aponta um crescimento de 135% dos casos no Brasil nas últimas 3 semanas, em comparação com as 3 últimas semanas de novembro. E a velocidade com que o vírus se espalha aumentou de 4% para 30% por semana. Nas áreas em marrom, uma avaliação preocupante. Com base no resultado das últimas 6 semanas, o boletim mostra 95% de chance de os casos continuarem aumentando. É esse o balanço do atual cenário em 25 dos 27 estados da federação. Este é o primeiro boletim Infogripe em mais de um mês depois do apagão de dados do Ministério da Saúde. O último dado era de 4 de dezembro. Segundo a Fiocruz, nos 2 últimos meses de 2021, prevaleceram os casos de influenza A. Mas a Covid voltou a predominar no país no fim de dezembro, segundo os especialistas, quando começaram as viagens e reuniões de fim de ano. Lembrando que o impacto das festas de Réveillon só vem no próximo boletim. Segundo os pesquisadores, o apagão dificultou o acompanhamento da Ômicron, dos números e efeitos provocados pela variante. Então, quando a gente fica com esse longo período sem informação adequada para a população também, esse engajamento, coletivo acaba ficando prejudicado. Então, muito provavelmente, a gente acabou tendo muito mais gente se expondo mais nas celebrações de fim de ano do que a gente teria se a informação tivesse mantido ao longo de todas as semanas. Os pesquisadores alertam que o boletim serve de termômetro para mostrar que ainda não é hora de abandonar os cuidados. Natália, vacinada com as 3 doses, testou positivo para Covid. Passou o dia do aniversário ontem, isolada de quarentena. Né? Meus amigos mandaram muitas comidas, muitas mensagens pra gente comemorar do jeito que deu. Eu fiquei com tosse, dor de garganta, com a voz assim meio fanha. Tô melhorando aos pouquinhos disso, né? Uma pesquisa divulgada hoje pelo Datafolha aponta que 1 em cada 4 entrevistados com 16 anos ou mais recebeu o diagnóstico positivo para a Covid desde o início da pandemia. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. 25% disseram que foram contaminados com teste positivo. 5% disseram que foram contaminados, mas não fizeram teste. 66% afirmaram que não foram contaminados. E 4% não sabem se foram contaminados.
Considerando toda a população acima de 16 anos, o Datafolha estima que 42 milhões de brasileiros tenham sido infectados pelo coronavírus. Quase o dobro dos 22 milhões apurados pelo consórcio de veículos de imprensa com base nos dados oficiais. Desde o início da pandemia, os especialistas alertam para a subnotificação de casos de Covid no Brasil. O Datafolha também questionou se os entrevistados já estavam vacinados quando contraíram coronavírus. 9 em cada 10 não estavam com o esquema vacinal completo. 84% não tinham tomado nenhuma dose da vacina quando foram diagnosticados com Covid. 7% tinham tomado apenas a primeira dose e 10% já tinham recebido ao menos 2 doses. O Datafolha também perguntou se os entrevistados fizeram testes para a Covid nos últimos 30 dias. 17% responderam que fizeram o teste nos últimos 30 dias. 78% disseram que não fizeram porque não precisaram. E 5% afirmaram que não fizeram porque não conseguiram encontrar. Segundo o Datafolha, isso significa que 8 milhões de brasileiros tentaram fazer testes nos últimos 30 dias, mas não conseguiram. O Datafolha ouviu 2.023 pessoas de 16 anos ou mais por telefone nos dias 12 e 13 de janeiro. O ministro do Turismo, Gilson Machado, testou positivo para a Covid. A assessoria informou que ele não tem sintomas e já tinha recebido 2 doses da vacina. Na quarta-feira à tarde, o ministro esteve reunido com o presidente Jair Bolsonaro. Logo em seguida, participou de uma cerimônia pública ao lado do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, todos sem máscara. Nós procuramos o Palácio do Planalto, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Meio Ambiente e até agora não tivemos resposta. E a gente vê agora os números atualizados da pandemia, resumidos, pelo consórcio de veículos de imprensa, hoje com a Michele Barros. Boa noite, Michele. Boa noite, Fachel. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos. O Brasil registrou de ontem para hoje 160 mortes. Já são 621.007 vítimas dessa doença. Nas últimas 24 horas, foram 49.459 novos casos conhecidos. O total passa de 22.900.000. A média de casos continua em alta expressiva, ainda maior do que ontem, 792% em relação à média de 2 semanas atrás. Desde o começo da pandemia, é o maior aumento percentual da média de casos. São 68.074 casos por dia. A média de mortes também está em alta pelo terceiro dia, 49%. São 147 óbitos por dia. 8 estados não registraram mortes. Um estado e o Distrito Federal não divulgaram dados. 15 estados estão com alta na média de mortes. 5 têm estabilidade. E 5 estados aparecem com queda. A gente viu, que São Paulo está entre os estados com alta na média de mortes. E hoje também foi registrado outro número importante. A média diária de internações ficou acima de 1.000. Pela primeira vez, isso desde agosto. O pico, desde o início da pandemia, foi lá, em março de 2021, com quase 3.400. E o menor nível em dezembro do ano passado, com 269 por dia. Hoje, 13 estados não divulgaram as informações sobre a vacinação, falando agora da vacina, Nas últimas 24 horas, 37 mil pessoas tomaram a primeira dose, 346 mil a segunda ou a dose única e quase 189 mil a dose de reforço. No total do dia, foram mais de 572 mil vacinados. Desde o começo da pandemia, mais de 161 milhões e 900 mil brasileiros tomaram a primeira dose da vacina, o que equivale a mais de 75% da população. 145 milhões e 600 mil estão com a vacinação completa, quase 68%. E mais de 32 milhões e 500 mil tomaram a dose de reforço, 15,15%. No mapa, os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Fachel, Ana Paula, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Obrigada, Michele.
E o preço dos combustíveis fez disparar a inflação dos itens relacionados a transporte. A alta do ano foi a maior em 27 anos. Os números da economia que batem direto no bolso são os mais fáceis de entender. Além da gasolina, do transporte, aumentou a alimentação e o nosso salário não aumenta junto. Então não tem de onde tirar, não tem folga, e aí você pensa, vou de transporte público. Só que aí você também fica com medo, porque a gente está ainda na pandemia. Os reajustes sucessivos de praticamente tudo que envolve transporte fizeram com que a inflação do grupo batesse os 21% no ano passado. Foi a maior variação desde o começo do Plano Real em 1994. No ano seguinte, em 1995, o índice foi de pouco mais de 17%. E em 2019, antes da pandemia, 3,57%. Em 2021, disparou. A inflação dos transportes é medida com base nos preços de quase 30 itens que têm a ver com o nosso deslocamento. No ano passado, só o transporte escolar não ficou mais caro. Afinal de contas, os estudantes ainda passaram muitos meses assistindo às aulas de casa. Então, o que isso mostra é que a alta foi generalizada. Mas mesmo assim, os economistas dizem que dá para apontar os maiores culpados. A culpa é da gasolina, né? A gasolina, ela subiu muito em reais, né? Então você tem aí um aumento do petróleo de 50% no ano passado, alguma desvalorização do câmbio entre 7% e 9%. Então isso fez com que a gasolina para o brasileiro ficasse mais cara. 47,5% mais cara, segundo o IBGE. A gasolina ajudou a puxar o preço do etanol. O combustível subiu tanto que fez o Alexandre desistir do trabalho como motorista de aplicativo. E olha que o preço do serviço também aumentou bastante no ano passado. Eu tinha uma meta de R$300 dia, R$300 livre. Chegou uma época que já não conseguia mais fazer. Por quê? Por causa do combustível. Você saía de casa, quando você voltava o combustível já estava outro valor, então não estava mais valendo a pena. E também foi ficando pesado pagar pela manutenção do carro ou até trocar por um mais novo, mesmo que não fosse 0 quilômetro. No fim do ano, a pressão nos preços veio da demanda reprimida por viagens. E o professor da FGV diz que ainda tem repasse atrasado a ser feito no transporte público. Ou passa para passagem, ou o setor público vai ter que colocar dinheiro, que no fim das contas não faz tanta diferença assim, acaba que todo mundo vai pagar por isso. No Reino Unido, novas revelações de festas na sede do governo durante o lockdown estão aumentando a pressão pela saída de Boris Johnson do cargo de primeiro-ministro. As caixas de entrada de deputados conservadores estão lotando. A rede BBC contou que um parlamentar chegou a receber mais de 200 e-mails furiosos e só 5 mensagens de apoio ao primeiro-ministro. A pressão pela renúncia veio quando o Reino Unido soube de festinhas em série na sede do governo e durante o confinamento geral. A ministra da Cultura pediu para os colegas manterem a calma. Existe uma investigação em andamento e todos deveriam esperar o resultado. Mas esse deputado conservador disse que não precisava de relatório nenhum. Andrew Bridgen imagina que se houver outra emergência, o primeiro-ministro não conseguiria mais pedir sacrifícios à população. A situação está insustentável. Outro deputado declarou hoje que Boris Johnson deve liderar ou se afastar. Assim como os e-mails, as cartas estão chegando. O Partido Conservador é obrigado a convocar uma votação de desconfiança se receber 54 pedidos formais para o primeiro-ministro renunciar. O jornal The Telegraph contou que mais de 30 cartas estão no colo da direção do partido. Esse escândalo das festinhas derreteu a popularidade do primeiro-ministro. Uma pesquisa de opinião mostrou que mais de 70% dos entrevistados querem a renúncia do Boris Johnson agora. E o Partido Trabalhista teria 10 pontos de vantagem sobre os conservadores numa nova eleição. Seria o melhor momento da oposição em quase 10 anos. O líder do Partido Trabalhista disse que o governo não parou de festejar nem no luto nacional. E lembrou que Boris teve até que pedir desculpas à rainha pela festa no dia do velório do marido dela. O primeiro-ministro não tem, portanto, uma autoridade moral para governar. Mas o tabloide Daily Mail mostrou Keir Starmer no trabalho com uma cerveja na mão durante um período de restrições. Ele disse que a foto foi à tarde, na cozinha e no intervalo de uma reunião. É bem diferente de festinhas em série. Os Estados Unidos acusaram a Rússia de fabricar um pretexto para invadir a Ucrânia nas próximas semanas.
O governo russo teria infiltrado agentes no território ucraniano para sabotar o país. Quem acusa são a Casa Branca e o Pentágono. A intenção dos russos seria lançar uma operação chamada de Bandeira Falsa, simulando um ataque de militares ucranianos contra soldados russos. Assim, a Rússia teria um pretexto para invadir a Ucrânia. O porta-voz do Departamento de Defesa disse: já vimos isso antes, em 2014, quando anexaram a Crimeia ao território russo. O Kremlin nega as acusações. Mas uma coisa é inegável. Há, neste momento, mais de 100 mil soldados russos na fronteira com a Ucrânia. E, nesta semana, realizaram treinamentos e dispararam tiros. A acusação do governo americano foi feita ao fim de uma semana de negociações diplomáticas de vários países com o governo russo. As conversas terminaram depois que a Rússia exigiu que Estados Unidos retirassem armamentos nucleares dos países europeus. Horas depois do fim das negociações, mais de 70 sites oficiais de ministérios e outras agências do governo da Ucrânia foram hackeados. Numa das páginas havia essa mensagem: ucranianos, todas as informações sobre vocês se tornaram públicas. Tenham medo e esperem o pior. Autoridades ucranianas dizem ser impossível ter certeza, mas que veem sinais de envolvimento russo. E pela primeira vez, o governo americano falou em patrocinar e armar soldados e rebeldes ucranianos, no que pode se tornar uma guerrilha. Ontem, o secretário de Estado americano disse que tudo isso é maior do que a Ucrânia. Uma nação não pode redesenhar as fronteiras de outra à força. Esta é a receita para tensão e guerra, e que espera que a Rússia aceite dialogar, mas que os Estados Unidos estão preparados caso isso não aconteça. Segundo a agência de notícia Reuters, o governo americano já está em contato com empresas de energia para suprir a demanda de gás natural para a Europa, caso haja uma guerra entre Ucrânia e Rússia, que fornece 1/3 da energia consumida pela Europa. Enquanto isso, soldados rebeldes ucranianos aguardam na deserta cidade de Donbas, perto da fronteira com a Rússia. Um conflito aqui pode durar anos. Eu espero que tudo termine de forma pacífica, sem guerra. A erupção de um vulcão submarino no arquipélago de Tonga, no Oceano Pacífico, gerou alertas de tsunami em diversos países. Imagens de satélite registraram a atividade vulcânica a cerca de 65 quilômetros da capital de Tonga. Moradores ouviram sons de explosões na hora da erupção. Ondas de 1 metro invadiram casas na capital do país, que tem mais de 100 mil habitantes. Houve interrupção nas linhas telefônicas e de internet e no fornecimento de energia em toda a ilha principal. O governo convocou militares para ajudar. As ondas chegaram também à capital da Samoa Americana. Fiji, Japão, Alasca, Havaí e a costa oeste dos Estados Unidos e do México receberam avisos de tsunami pouco depois da erupção. Na Califórnia, algumas praias foram fechadas por precaução. Aqui no Brasil, um meteoro cruzou o céu ontem à noite e surpreendeu moradores de 3 estados e do Distrito Federal. Olhares para o alto enquanto o assunto não sai das rodas de conversa. Foi muito rápido. A gente se deparou com uma bola gigante de fogo. Durou cerca de 3 a 4 segundos. E, apesar do susto, né, foi até uma imagem muito bonita. Foi uma imagem bacana. O fenômeno luminoso foi visto em várias cidades de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal. Uma luz assim que todo mundo que estava aqui conseguiu ver e ficou se perguntando, né, o que seria aquilo. O que ocorreu é o que a gente conhece como bólido, que é um meteoro mais luminoso, né, um tipo de meteoro mais luminoso que muita gente conhece como estrela cadente. E um meteoro, ele é um fenômeno luminoso que ocorre quando um fragmento de rocha espacial atravessa a atmosfera da Terra. Segundo a Rede Brasileira de Observação de Meteoros, a rocha espacial atingiu a atmosfera da Terra e começou a brilhar sobre a zona rural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ainda de acordo com a rede de monitoramento, o meteoro percorreu 109 quilômetros em poucos segundos e desapareceu entre os municípios de Perdizes e Araxá, também em Minas. O trabalho dos pesquisadores agora é tentar descobrir não só o tamanho da rocha, mas se algum fragmento conseguiu passar a atmosfera da Terra e cair em solo.
como há relatos de moradores de várias cidades que, além do clarão, ouviram um barulho semelhante à explosão, não está descartada a queda de meteoritos em território mineiro. A gente já está fazendo apostas de que esse meteoro gerou meteoritos e que eles provavelmente vão ser encontrados ali entre Perdizes e Araxá. Meteoros, eles são inofensivos. É muito difícil que um objeto como esse venha atingir uma pessoa em solo, tá? Então a gente não tem casos confirmados, documentados na história de pessoas que tenham morrido atingidas por meteorito. A Nájila até viu direitinho no céu de Uberlândia, mas tem uma reclamação a fazer para o universo. No momento eu vi um clarão enorme, eu pensei, é uma estrela cadente, vou fazer um pedido. Nem deu tempo. Então eu já deixo o pedido prontinho, né? Na hora que ela surgir, eu já falo bem rápido. É isso. O quê? Namorado. Vamos para o intervalo. A seguir, você vai ver que subiu o número de desabrigados pela cheia do Rio Tocantins. E atoleiros impedem o trânsito dos caminhões em rodovias do Centro-Oeste. Na região de Marabá, no sudoeste do Pará, o Rio Tocantins registrou a maior cheia para janeiro em 20 anos. Moradores atingidos pela cheia fizeram fila em frente à sede da Defesa Civil de Marabá. As famílias vieram pedir ajuda para sair das casas alagadas. Eu cheguei aqui 5h30. Da madrugada? A gente não dorme, porque fica apreensível da água subir de repente e a gente já não tem nada e perdeu o pouco que tem, né? O número de famílias atingidas pela cheia do Rio Tocantins aumentou. Agora são mais de 2.200. Mais de 500 estão em abrigos e 1.700 em casas de familiares e amigos. O nível do Rio Tocantins subiu 15 centímetros de ontem para hoje, está com 12 metros e 76 centímetros. A água está encobrindo alguns telhados, uma cena que se repete em várias ruas de Marabá. Algumas famílias atingidas resistem em sair e continuam no segundo andar das casas. Essa cheia tem que ficar aqui, já fiquei um pedacinho de um quarto aí que o rapaz me deu, aí eu estou aqui aguardando até baixar. A ajuda ainda não veio? Não, a ajuda até agora não veio. E às vezes eu não fico com fome porque a minha comadre me liga e me chama para comer na casa dela. Essa mulher parou para resgatar gatos que ficaram em cima de um telhado. O único meio de transporte são canoas e pequenas lanchas. Essa daqui é uma das regiões mais afetadas pela cheia do Rio Tocantins. Toda essa área é um campo de futebol que está encoberto pela água. Essa daqui é a trave, mas ali atrás tem a rede. Tudo no fundo. Nesse estádio municipal, onde seriam disputados jogos do Campeonato Paraense, o rio já chegou perto do gramado. A orla de Marabá, um dos principais pontos turísticos da cidade, foi invadida pelo rio. Soldados do Exército passaram um dia retirando os moradores das áreas alagadas. Estou esperando aqui só o transporte para mim, que nem hoje eu vou dormir do mesmo jeito que eu dormi ontem. Não dá mais para ficar aqui? Não dá mais para continuar. O governo do Pará afirmou que 100 bombeiros e policiais chegaram hoje a Marabá, no sudeste do estado, para dar suporte às famílias atingidas pelas enchentes e reforçar o cadastramento de benefícios sociais. E que também enviou para a região 3 carretas com alimentos e colchonetes. E mais de 2 semanas depois dos temporais que castigaram o sul e o sudoeste da Bahia, alguns municípios ainda convivem com efeitos dos alagamentos. Em Carinhanha, no sudoeste da Bahia, o Rio São Francisco está 7,5 metros acima do normal para essa época do ano. A cheia inundou plantações, deixou quase 1.000 moradores ilhados e estradas bloqueadas. Mais de 9.000 pessoas foram atingidas, mais de 90 estão desabrigadas ou desalojadas. Não pude voltar para casa ainda porque a gente fica com medo de entrar, a água entrar novamente na casa, então não tem como a gente ficar, né? Alaga o quintal todo aqui, como vocês estão vendo a situação aqui. Mais de 60% da população de Carinhanha mora na zona rural do município. E essas comunidades foram as mais atingidas. 16 delas estão alagadas e a maioria das estradas está danificada. O volume de estrago é incalculável. A gente ainda não tem como fazer isso, porque o município é muito grande. Nós temos mais de 83 comunidades que estão isoladas. Só uma delas não está isolada. Todas as outras têm problema com as enchentes. A plantação de seu Delmídio está debaixo d'água. Ele perdeu tudo. Toda essa área nossa que você rodar aqui, tudo
é só água e água. Não tem condição, não ficou nada. Porque a gente não tinha costume com esses níveis de água que subiram demais, apodreceu tudo. Nesta semana, o governo da Bahia reconheceu o decreto de situação de emergência do município de Carinhanha. Há 4 dias não chove na região, mas a água não baixa. A Superintendência de Defesa Civil do Estado monitora as cidades margeadas pelo Rio São Francisco. 17 delas estão em alerta. É importantíssimo o plano emergencial ser feito. E, independente disso, os sinais de alerta, a população precisa ser avisada. Em Remanso, norte baiano, a cheia do Rio São Francisco, em maior intensidade e fora de época, pegou os agricultores de surpresa. O rio chegou rápido demais, aí não deu tempo para a gente colher. É tristeza mesmo. Era para a gente colher, para comer, para vender, se sobrasse algum pouco, e acabamos perdendo tudo. Também parou de chover em Minas Gerais, mas seguir pelas rodovias do estado é uma viagem ainda não recomendada. São pelo menos 111 pontos de interdição total ou parcial na maior malha viária do país. Quem tentou passar pela BR-381 na região central do estado ficou impressionado. Acabou o asfalto. Acabou, não passa nada mais não, só tá descendo. O asfalto rachou por quase 100 metros e estufou, interrompendo a rodovia nos 2 sentidos no município de Nova Era. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes explicou que houve um deslocamento de massa de terra pressionando a base da rodovia e levando ao rompimento do asfalto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não há previsão de liberação da estrada. Os alertas chegam de todo canto. Eu falo do KM80, da MG 050, local onde o trânsito será impedido em ambos os sentidos. O trecho da MG 050 fica em Itaúna, região centro-oeste do estado. O governo de Minas estima que deve gastar mais de 110 milhões de reais para recuperar as rodovias de responsabilidade do estado. A gente já vem resolvendo em média 80 ocorrências por semana. Tá? Hoje, agora, nesse instante, a gente tem ainda 34 pontos de interdição completa das nossas rodovias. Apesar da trégua da chuva, a orientação é para que o motorista continue tomando muito cuidado ao pegar a estrada. Em vários trechos, como aqui na BR-356, que liga Belo Horizonte a cidades históricas como Ouro Preto e Mariana, o estrago foi grande. E a recuperação da pista não é simples. Por aqui, a interdição segue total, por causa da enorme cratera que se formou depois que o asfalto cedeu com o deslizamento de terra. Com a quantidade excessiva de chuva nesse período, os barrancos eles ficam instáveis e em qualquer momento pode ocorrer um deslizamento. Para seguir viagem, os motoristas têm que recorrer a desvios que deixam um caminho mais distante. O Arthur é voluntário no trabalho de assistência às vítimas da chuva. A interdição na 381, perto da cidade de Nova Era, pode atrasar a chegada da ajuda. E a gente está fazendo um trabalho aqui na nossa cidade, né, ajudando as pessoas que estão desabrigadas. E agora com esse deslizamento, vai prejudicar bastante o andamento, né, do nosso trabalho que nós estamos fazendo aqui. Todas essas cidades aqui em volta, Antônio Dias, Coronel Fábio Santos, tudo prejudicado com a enchente. E há mais de uma semana, caminhoneiros estão parados em rodovias de Mato Grosso por causa dos atoleiros. Olha aqui, muita água. Isso aqui é a BR-158, no Mato Grosso. Nós estamos pedindo socorro, já tem tempo. Tudo interditado por causa da chuva. Já estamos preocupados com a alimentação, que a alimentação aqui é muito cara. O desabafo de caminhoneiros vem do norte de Mato Grosso. Na MT-109, o trator de uma fazenda foi usado para puxar esta carreta. Na MT-322, mais de 30 caminhões estão parados há mais de uma semana por causa das más condições da rodovia. Tem mais 2 atoleiros desse aí para frente. O motoqueiro registrou a situação e por pouco não ficou na lama. Em Mato Grosso, 8 municípios já decretaram situação de emergência por causa das chuvas.
Segundo a Defesa Civil, em todos eles, o maior problema é o estrago provocado nas rodovias com a queda de pontes e os atoleiros. A Defesa Civil está acompanhando a situação das estradas. A prioridade é evitar o desabastecimento nos municípios. Quando a gente tem esses atoleiros que impedem o tráfego dos caminhões, a gente está falando da dificuldade de se chegar alimento, se chegar combustível. Agora, nesse momento ainda chuvoso, são medidas de restabelecimento, ou seja, construção de desvios para que essa comunidade possa se deslocar, e a captação de recursos junto ao governo federal e junto ao governo estadual para, após esse período chuvoso, a gente realizar a reconstrução dessas pontes que foram destruídas. Já no Rio Grande do Sul, mais da metade dos municípios está em situação de emergência por causa da estiagem. O estado tem enfrentado uma onda de calor muito forte. Porto Alegre ferveu hoje. Ai, tá horrível. Eu gosto do inverno, né? Prefiro o inverno. O que tá parecendo Porto Alegre hoje? Forno Alegre. Só quem não reclama foram aqueles que escaparam para o litoral gaúcho. Quem puder fugir, né? Tem que vir para cá, direto. Porto Alegre foi a capital mais quente do país hoje. Registrou mais de 37 graus. Mas nas ruas, a sensação foi de muito mais calor. Este é um dos parques mais frequentados aqui em Porto Alegre. Hoje à tarde estava assim, praticamente vazio. As pessoas fugiram do calor. E quanto mais próximo do chão, a temperatura fica ainda mais alta. Aqui, veja só, passou dos 47 graus. Uma onda de calor que também se espalhou pelo interior gaúcho. Em Uruguaiana, passou dos 40 graus. Não tem lugar, não tem ar-condicionado, não tem ventilador que dá vencimento a esse calorão que estamos passando. Tu toma um banho, tu sai suado de novo, aquele vento quente, então assim, ó, esse verão tá castigando todo mundo. Junto com esse calorão todo, ainda tem o fenômeno Laninha, que causa estiagem. Mais da metade dos municípios gaúchos decretou situação de emergência. As perdas de milho e soja podem passar dos 19 bilhões de reais. Hora de saber com a Eliana Marques como é que fica o tempo nesse domingo e na próxima semana. Boa noite, Eliana. Boa noite para você, Ana Paula, também para o Fachel e para todos vocês. Amanhã ainda fica bem quente no sul e as instabilidades aumentam. Tem risco de temporal na metade sul do Rio Grande do Sul, no norte de Santa Catarina e no centro-leste do Paraná. E há previsão de ventos fortes, de até 80 km por hora. A chuva pode acumular bastante em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. E mesmo assim, a capital gaúcha tem possibilidade de chegar de novo aos 37 graus, 6 graus e meio mais quente que o normal. Calorão também no Rio e em BH, com mais de 3 graus acima da média. E o domingo vai ser abafado em todo o país. Curitiba e São Luís terão 28 graus à tarde. E são as que vão esquentar menos. Em São Paulo, Manaus e no Recife, 30 graus. Salvador, Rio Branco, Goiânia e Floripa com 31. Campo Grande e Boa Vista com 34 graus. E em Cuiabá, 35, Ana Paula. E onde que vai ter tempo firme sem chuva? Olha, em relação às capitais, só mesmo em Cuiabá, Campo Grande, Goiânia e Brasília. E o sol predomina também em outras áreas, aqui em amarelo, pegando grande parte do centro-oeste, a metade norte de Minas e também a faixa sul do Tocantins e da Bahia. No nordeste, os ventos que chegam do mar aumentam a umidade e provocam chuva mais forte na região de Sergipe e também do litoral da Paraíba até o leste do Pará. As áreas que estão aqui em laranja são as que têm maior probabilidade de temporal. E as instabilidades seguem fortes na próxima semana entre Pará e Maranhão, principalmente por influência da ZECIT, a sigla de Zona de Convergência Intertropical. Ela existe o ano todo e no planeta inteiro e sempre fica aqui, olha, pertinho da linha do Equador, só que gosta de águas quentes. E como nessa época o Atlântico está mais aquecido perto do Brasil, ela fica coladinha aqui. Amanhã, os maiores volumes de chuva no Nordeste estão previstos para Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa e Aracaju. No Sudeste, temporal aqui em São Paulo. Em BH, pancadas de verão, como choveu muito preocupa. E no Rio,
pouca chuva. E a semana vai ser mais seca mesmo no Sudeste e bem mais quente. Já no Nordeste, a chuva perde força a partir de quarta-feira. E no Sul, voltam os temporais. Aí, pelo menos, o calorão dá uma trégua. Um bom fim de semana a todos. Ana Paula Fachel. Para você também, Eliana. Obrigada. Boa noite, Eliana. E o Fantástico de amanhã traz um alerta: o avanço de grupos neonazistas no Brasil. A seguir, o tenista número 1 do mundo volta a ser detido na Austrália. E ídolos mirins são o destaque do Circuito Nacional do Skate. A Austrália deteve novamente o tenista sérvio Novak Djokovic. A ação foi tomada depois de o ministro da Imigração australiana cancelar pela segunda vez o visto do tenista número 1 do mundo. Djokovic não apresentou comprovantes de vacinação ao entrar no país para a disputa do Aberto da Austrália. Neste momento, a deportação do atleta está sendo julgada na Corte Federal do país. Depois do empate em 0-0 no tempo normal, o Inter venceu a Portuguesa nos pênaltis e avançou para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Estevão não desperdiçou o último pênalti e garantiu a vaga para os colorados. O Inter vai enfrentar o Palmeiras, que passou pelo Atlético Goianiense com gols de Fabinho, Gabriel Silva e Vitinho, 3-0. Audax e Vasco também empataram no tempo normal, 1-1. Na disputa de pênaltis, o Vasco foi melhor. E agora espera o vencedor de São Paulo e São Caetano. E o Cruzeiro enfrenta nas oitavas o Desportivo Brasil. A equipe de Minas eliminou o Retrô de Pernambuco por 2-0. Amanhã, o Esporte Espetacular dá continuidade à série sobre futebol e religião. E dentro do Esporte Espetacular, a Globo transmite as finais da primeira etapa do Circuito Nacional de Skate Street. Mais uma oportunidade para a nossa jovem geração do skate já consagrada desfilar muito talento. Quando o skate ainda é muito grande, as manobras não passam de uma brincadeira. Mas não é preciso muito tempo para que a brincadeira vire coisa séria. O pódio mais jovem da história das Olimpíadas, estava lá a brasileira mais nova a conquistar uma medalha, Raíssa Leal, que em Tóquio tinha só 13 anos. É muito engraçado porque todo mundo me chama de neném e bebezinho, mas tipo, eu falei, bom, agora eu tenho 14 anos, vai mudar um pouquinho, né, mas tá a mesma coisa. Mas já sou adolescente, eu pesquisei isso ontem. Pesquisou mesmo? Entre 12 e 18 anos são adolescentes, ou seja, eu sou adolescente. Pela lei, tem até lei. Seja criança ou adolescente, ela tá crescendo entre os profissionais. E não é a única. Uma das melhores amigas da Raíssa é a Virgínia, de 15 anos, que mal começou e já pensa numa carreira longa. Eu quero viajar, que nem eles, né? Desde pequenininha até agora, então eu quero crescer no skate até uns 40 anos aí andar. Desde muito jovens, as meninas têm ganhado espaço no circuito. Mas a nova geração de meninos está chegando forte e promete brilhar nesta temporada do skate brasileiro. No verão espetacular, um dos destaques é o catarinense Kalani Konig, de 14 anos. Com 11 meses, ele nem sabia andar direito e já estava em cima do skate. Quero chegar, pode ser na Olimpíadas de 2024, pretendo muito ir para lá. Enquanto o esporte ainda é só uma brincadeira, a única regra é se divertir. E quem disse que depois isso muda? A gente brinca com tudo, se diverte junto, a gente cresce junto, aprende manobras juntas. Então isso é muito irado. O Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite para você. Muito obrigado pela companhia, boa noite e um ótimo domingo.